Olá, somos os alunos da Engenharia de Produção da Univesp, do Polo Santana de Parnaíba, turma 5N de 2018, 2, segundo semestre. Nós vamos apresentar um trabalho a respeito de utilização de algoritmo. Algoritmo é uma sequência de passos, né, tratada de maneira científica, em que entra uma informação e você processa ela de uma mesma maneira. Então, o registro desses passos se chama algoritmo. E se trata da aplicação dele num problema de localização de máxima cobertura, que é descobrir, né, onde uma facilidade, nós vamos trabalhar isso mais à frente. Facilidade é algo que eu coloco para resolver esse problema dentro de um espaço e o quanto aquela facilidade alcança todos os meus pontos de demanda, ou seja, aquilo que precisa daquele recurso que eu estou colocando ali. E quando a gente está falando de planejamento da segurança pública municipal, estamos falando da posição das nossas viaturas. No contexto da segurança pública municipal e da tecnologia, nós percebemos que as leis estão colocando um papel protagonista para os municípios, especialmente com relação às guardas municipais. Mas, como evidenciado no estudo, né, falta alguns métodos direcionados inclusive por políticas nacionais de segurança, né, para que se vença as questões de empirismo. Então, cada município vai fazendo a sua maneira sem um modelo definido de policiamento, né? Neste caso, a função da Guarda Municipal, conforme a legislação, começa lá na Constituição, né? No seu dever de bens e proteção do município, e se desdobra pelo seu Estatuto Geral, que traz a função de patrulhamento preventivo para uma de suas atribuições. E aí, dentro desse contexto, como que a tecnologia pode contribuir, né, para essa questão? Então, a pergunta de pesquisa é exatamente essa: quais são os ganhos, né, para o desempenho da segurança pública quando se usa modelos apoiados em tecnologia e Big Data? É porque quando a gente está falando de um problema que a gente ainda não conhece, é importante escolher um método para fazer essa abordagem. Então, quando a gente fala de metodologia, o design thinking ele se apresenta muito bem porque ele, primeiro, parte de uma premissa de 5 passos em que é necessário ser empático com o problema, para conhecê-lo, conhecer as dores de cada processo, suas entradas e saídas. Nesse caso, a gente está tentando encontrar um modelo ótimo de patrulhamento preventivo. Então, a gente definiu qual é o problema e qual o processo que ele passa dentro de um estudo de caso, que aqui é o caso de uma guarda municipal da região metropolitana de São Paulo. Definimos entre uma conversa a partir de estudos de levantamento documental interno da empresa, né, quais seriam os principais problemas que eles enfrentam nisso. O que surgiu foi os problemas de balanceamento de demanda de recurso, né? Fizemos uma planilha para modelar esse processo e depois executamos essa simulação em campo. Pois bem, qual é o modelo teórico do problema de localização de máxima cobertura? Não é uma sopa de letrinhas, é exatamente o que o problema é. Você tem aqui, como ilustra a figura, pontos em azul onde há necessidade demandada, ou seja, onde as pessoas requerem uma facilidade. E o problema é localizar onde essa facilidade vai ser instalada para atender a sua maior cobertura. Então aqui nós temos um exemplo de 3 facilidades. Poderiam ser 2, poderiam ser 4. Né? Isso depende da quantidade de recursos. Então, imaginando que os crimes ocorrem em áreas, essas áreas são sensíveis a crimes, é como se nós buscássemos entender quantas viaturas, dentro das que eu tenho disponíveis, eu preciso empenhar em qual região. Então, o problema de localização de máxima cobertura trata dessa configuração ótima, de onde colocá-los. E esta é a relação com o problema da segurança pública em si. Pois bem,
Então, qual foi o resultado da nossa intervenção? Nós compreendemos os processos de planejamento operacional da Guarda Municipal, a qual nos abriu um pedaço de um mapa para poder procurar qual que seria o modelo mais adequado de priorização. Eles têm um processo de priorização, mas faltava o balanceamento, né, segundo o levantamento documental. Então, a melhor alternativa que nós poderíamos propor seria o problema de localização de máxima cobertura, porque quando os recursos são escassos, ele nos ajuda a saber quais são os pontos críticos que devem ser priorizados. Então, o mapa nos fornece as áreas e a solução proposta no algoritmo leva a buscar a sua otimização. Então, nós desenvolvemos no primeiro quadro os pesos, que são as ocorrências. No segundo quadro, calculamos através do geoprocessamento de informações criminais, quais são as distâncias entre essas áreas que foram priorizadas pelo policiamento, e aí a gente tem que definir arbitrariamente qual é o raio de alcance dessa facilidade. E aplicando esse modelo, né, em cima dos dados processados por computação em nuvem, né, a gente conseguiu obter quais são os pesos na, no gráfico aqui na solução proposta. As ocorrências são os pesos, as distâncias entre as áreas, e no quadro de soluções, o arbítrio sobre o raio, que foi de 1 km, ele nos indica, através de um cálculo, quais as áreas podem ser trabalhadas de maneira conjunta. Então, no período do dia, né, percebe-se no quadro de soluções as áreas que estão dentro do quadro verde, né, a saber ali no diurno, área 1, 2 e 3, elas podem ser trabalhadas de maneira conjunta. Então, e as áreas 4 e 5 podem ser trabalhadas também em conjunto. Isso sinaliza para o planejador operacional que ele precisa de 2 viaturas no mínimo para atender essa área. E quando ele fala do período noturno, né, ele precisa de pelo menos 4 viaturas, podendo trabalhar com até 3 viaturas numa área conjunta entre as áreas 1, 2 e 3. Qual a importância disso? Mostra que o cenário da noite não é o mesmo do dia, e isso ajuda no balanceamento dos recursos operacionais e na quantificação de facilidades. Depois de rodado esse modelo no mês de outubro desse ano, percebeu-se que as viaturas foram remanejadas para as áreas de roubo, né, segundo o levantamento documental, e a repercussão disso foi com apenas 40% dos recursos remanejados de uma área para aonde apontava o estudo de balanceamento, né, fazendo o balanceamento correto dentro das prioridades, reduziu 60% dos crimes. Então, a solução proposta de problemas de localização de máxima cobertura com uma abordagem de computação em nuvem que sumarizou esses dados, né, que estão aí retratados na planilha, foi suficiente para que a gente pudesse homologar essa solução junto ao campo de estudo de intervenção. Muito obrigado.